Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos aqui a mais uma reunião pública, uma tarde de sábado, uma tarde ensolarada, digamos, mas é bom que a gente está aqui buscando aprender um pouquinho mais, buscando se harmonizar, estar em paz. Então que a gente possa encontrar na tarde de hoje aquilo que a gente teve a intenção de buscar quando aqui chegamos, quando resolvemos vir para cá. Hoje a gente vai ter a palestra do nosso companheiro Neil, Deus através de nós, que a gente possa estar receptivo à mensagem que ele carinhosamente preparou para a tarde de hoje e que a gente possa estar receptivo também para todo o tratamento que acontece durante a palestra, porque a palestra pública ela é um grande tratamento espiritual. Eu não tenho mediunidade ostensiva, mas a gente sabe, a gente ouve notícia de que o salão, essas cadeiras vazias, talvez não estejam vazias, Talvez elas estejam ocupadas daqueles que precisam ouvir, de trabalhadores da casa, que vêm aqui nos auxiliar, tá bom? Então a gente começa fazendo o preparo, que é do livro Fonte Viva, ditado por Emmanuel, a Chico Xavier, e o texto dessa tarde é Ante o Sublime. E começa assim: não faças tu comum o que Deus purificou. Existem expressões no Evangelho que, à maneira de flores a se salientarem num ramo divino, devem ser retiradas do conjunto para que nos deslumbremos ante o seu brilho e perfume peculiares. A voz celeste que se dirige a Simão Pedro nos Atos abrange horizontes muito mais vastos que o problema individual do apóstolo. O homem comum está rodeado de glórias na terra. Entretanto, considera-se num campo de vulgaridades, incapaz de valorizar as riquezas que o cercam. Cego diante do espetáculo soberbo da vida que lhe emoldura o desenvolvimento, tripudia sobre as preciosidades do mundo, sem meditar no paciente esforço dos séculos que a sabedoria infinita utilizou no aperfeiçoamento e na seleção dos valores que o rodeiam. Quantos milênios terá exigido a formação da rocha? Quantos ingredientes se harmonizam na elaboração de um simples raio de sol? Quantos óbices foram vencidos para que a flor se materializasse? Quanto esforço custou a domesticação das árvores e dos animais? Quantos séculos terá empregado a paciência do céu na estruturação complexa da máquina orgânica em que o espírito encarnado se manifesta? A razão é luz gradativa diante do sublime. Não te esqueças, meu irmão, de que o Senhor te situou a experiência terrestre num verdadeiro paraíso, onde a semente minúscula retribui na média do infinito por um, e onde as árvores e flores, solo e atmosfera te convidam a produzir em favor da multiplicação dos tesouros eternos. Cada dia, louva o Senhor que te agraciou com as oportunidades valiosas e com os dons divinos. Pensa, estuda, trabalha e serve. Não suponhas comum o que Deus purificou e engrandeceu. Então, harmonizados pela música, pela leitura, a gente faz a prece inicial. Quem estiver confortável, que feche os olhos para que a gente possa se comunicar mais efetivamente com essa espiritualidade amiga que aqui se encontra, com esse mestre querido. E a gente aproveita, agradecendo a oportunidade de estarmos todos aqui, mestre, reunidos em teu nome, sabendo que tu aqui estás entre nós. Agradecemos por tudo o que temos recebido nessa presente encarnação. Agradecemos, mestre, por essa casa de luz que nos acolhe neste momento. Que possamos aqui nesta tarde recebermos aquilo que está sendo disponibilizado para cada um de nós, recebermos essas informações que o Neil preparou carinhosamente para nós ouvirmos nesta tarde de hoje.
e que a espiritualidade possa intuí-lo para que ele passe a sua mensagem e que continue fazendo seus estudos e dividindo conosco. Que assim seja, graças a Deus. Vamos nós. Muito baixinho. Pode ir. Muito boa tarde a todos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Desculpa. Mais uma vez agradeço a oportunidade da casa de poder fazer mais um estudo aqui com vocês, né? E o preparo ele foi bem, diríamos assim, bem cirúrgico, né? Pensa, estuda, trabalha e serve, né? Foi exatamente isso que eu tentei fazer, né? Então eu preparei esse tema para todos aqui, Deus através de nós. E para falarmos desse tema, vamos primeiramente para chegar nele, vamos falar um pouco de Deus, vamos falar de Deus em nós e depois Deus através de nós, né, que são as nossas ações, né? Mas para chegar aí eu vou tentar passar o que eu estudei, né, o que eu consegui colocar aqui de material para todos nós podermos acompanhar e depois fazermos nossas reflexões, né, do que foi falado, né, do que foi colocado. Bom, eu gosto muito dessa imagem aqui que eu gerei, que dá aquela, né, a impressão de uma grandeza meio que infinita, né? E aí eu já coloco ali, né, a obra de Deus, né? E pensando no universo, pensando nas galáxias, nos planetas, nessa grandiosidade, né, do nosso sistema solar, como ele funciona tudo sincronizado, né, com a perfeição, que realmente tem uma inteligência por trás disso para fazer que isso ocorra, funcione. Então vamos dar início aqui na introdução. Opa, desliguei. Quando pensamos em falar sobre Deus, o que vem primeiro em nossa mente? Quando nós pensamos em Deus, o que vem, né, na nossa mente, né? Alguém queria falar um pontozinho, uma questão, né? Quando pensou em Deus, o que vem em mente? Criador. Boa. Mais alguém? Amor. Boa. Mais alguém? Abundância. Amor incondicional. Amor incondicional. Você falou aqui? Misericórdia. E não para. Tudo que for ponto positivo a gente tá pensando nele. Falar sobre Deus chega a ser um desafio, pois nossas palavras são limitadas diante da grandeza do Criador, né? O que está falando aqui que é uma grandeza assim que nós não temos noção, né? Então falar realmente definir, é difícil, mas a gente pode chegar próximo, né? Pelo menos um pouquinho, porque um dia nós vamos entender, né? De acordo com a nossa evolução, com o nosso andamento, com o nosso progresso espiritual, moral, intelectual, nós vamos chegar lá, né? Mas por enquanto nós estamos na nossa caminhada, né? Na nossa jornada. Onde se pode encontrar a prova de existência de Deus? No axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que é obra do homem, e a vossa razão responderá. Livro dos Espíritos, pergunta 4, né? Falando sobre que não há efeito sem causa, né? Procurar a causa de tudo o que é obra de homem. Então você vê uma construção, você vê algo, tudo que você vê, isso é coisa do homem, mas quando você nota algo que não é coisa do homem, aí você já, como por exemplo as montanhas, por exemplo, o mar, né, a natureza em si,
né, a Lua, que é um satélite natural, o Sol, que dá energia, dá vida ao planeta. Então, isso aí já não está fora do nosso alcance de entender, né? Já não é obra do homem, né? Provavelmente. Não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus para compreender Deus. Ainda nos falta o sentido que só se adquire com a completa depuração do espírito. Mas se o homem não pode penetrar a essência de Deus, pode ter como premissa a sua existência, né? Realmente, aquilo que eu falei um pouquinho antes, né? É difícil, nós somos distantes de compreender, mas podemos chegar próximo, né? O homem pode, então, pela razão, chegar a conhecer os atributos necessários e concluir que esses atributos só podem ser divinos, deduzindo daí quem é Deus. Isso é uma passagem da Gênesis, no capítulo 2. E agora nós vamos entrar nos atributos, né, os atributos que nós temos, né, através do Espiritismo. Suprema e soberana inteligência. A inteligência de Deus abrangendo o infinito, tem que ser infinito. Foi o caso que eu falei do universo, né, dos planetas, do sistema solar, da perfeição, da rotação, da translação dos planetas que fazem, né, através do Sol, gerando as estações, né, tudo é muito perfeito. É algo assim, não pode ser ao acaso, né? Então tem uma inteligência por trás disso, né? Isso é um exemplo, né? Fora outros exemplos. Eterno. Não teve começo e não terá fim, realmente não tem, né? Pensando em Deus, não tem como ter início e nem fim. Imutável, se estivesse sujeito a mudanças, nenhuma estabilidade teriam as leis que regem o universo. Imaterial, a sua natureza difere de tudo que chamamos matéria. De outro modo, não seria imutável, pois estaria sujeito às transformações da matéria. Ou seja, a natureza difere de tudo que chamamos matéria. De outro modo, não seria imutável, pois estaria sujeito às transformações da matéria. Entra a questão do lado mais espiritual, não material, né? Onipotente, possui poder supremo. Soberanamente justo e bom. A soberana bondade implica a soberana justiça. Porquanto, se ele procedesse injustamente ou com parcialidade numa só circunstância que fosse, ou com relação a uma só de suas criaturas, já não seria soberanamente justo e, em consequência, já não seria soberanamente bom. Que nós podemos ver através disso, que Deus é justo, né? Nós, por sermos criações dele, ele trata todos nós igualmente, né? Ele quer o nosso bem, quer o nosso progresso, de todos nós. Cada um, lógico, tem a sua condição, seu posicionamento, né, evolutivo, mas ele procura ser justo e bom com todos nós, né? Isso é sempre importante nós levarmos isso, né, em conta, né? Deus não é parcial, né? Infinitamente perfeito, né? Impossível conceber-se Deus sem o infinito das perfeições, né? Tudo, as coisas da natureza que nós vemos, né? Os animais em si, as florestas, as montanhas, como elas nascem, os rios, né? Isso aqui que nós temos o nosso conhecimento do nosso planeta. E o próprio procedimento também da reencarnação, né? Que é tudo feito de uma maneira perfeita, né? Não há erro, né? Como nós fazemos no planejamento, como nós vemos para reencarnar, tudo isso é programado, tudo isso é planejado pela espiritualidade, né? Mas tem o, diríamos assim, supervisionamento de Deus, né? Que ele coloca seus trabalhadores para agirem. Onipotente, possui supremo. Desculpa, eu acabei atrasando.
Único, a unicidade de Deus é consequência do fato de serem infinitas as suas perfeições, ou seja, não há outro Deus, né? Antigamente existiam, né, nas crenças dos povos, né, que acreditavam que existia mais de um Deus, mas hoje em dia, né, praticamente não, até onde o meu entendimento, Deus é único. E, resumidamente, Deus não pode ser Deus senão sob a condição de que nenhum outro ultrapassasse, né? Não tem algo ou alguém que possa ultrapassar Deus. Deus não se mostra, mas se revela pelas suas obras. Assim como reconhecemos o autor por uma pintura, reconhecemos Deus pela criação. Eu coloquei aqui o exemplo da reencarnação, né? Então, vai mais uma vez reforçando o exemplo da reencarnação, o exemplo da criação dos mundos, né? Do sistema solar que nós vivemos. Agora vamos entrar nos conceitos das religiões, né? O que algumas religiões falam sobre Deus, né? No islamismo, Allah é único, absoluto, sem parceiros nem semelhantes, criador e sustentador do mundo. É misericordioso e justo, mas incompreensível à razão humana. No budismo, em sua forma original, não postula um Deus criador, concentra-se na superação do sofrimento por meio do despertar. Algumas vertentes, como o budismo, Mahayana, falam de seres transcendentes, né? Porque no budismo eles têm uma outra interpretação. No judaísmo, Deus é único, eterno, transcendente, criador do universo, que estabeleceu uma aliança com Israel, né? Não tem forma humana e é indivisível. No Espiritismo, né, nós temos essa pergunta, né, a número 1, né, do Livro dos Espíritos: o que é Deus? Você fala que o que é Deus, né? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, né? A pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. No cristianismo, temos Deus é o ser supremo, criador de todas as coisas, onipotente, onisciente, onipresente, que se revela na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. É amor, justiça, absolutos. Você vê de diversas religiões, né, com pensamentos diferentes, mas você vê que algumas diferenças, mas todas levam, né, a Deus, né, e com as características, com aqueles atributos que eu coloquei anteriormente, sempre em alguma vai ter, né? Então acaba que todas essas religiões levam ao mesmo, né, o mesmo propósito. E ainda tem as religiões africanas, afro-brasileiras, como o candomblé, as indígenas, né, o hinduísmo, entre outras. Temos agora os pensadores filosóficos, né, que antes de Cristo já tinham falado, já tinham dado seus pensamentos, né? O Platão fala do bem supremo como princípio ordenador e transcendente, causa da realidade e do conhecimento. Aí nós temos Aristóteles, né, com essa data aqui, 384 e 322 a.C., Deus é o motor imóvel, causa primeira do movimento da existência, perfeito e necessário. E Santo Agostinho, Deus é o ser eterno, imutável, fonte de verdade, bondade e amor. E que tudo está relacionado aos atributos, né? Depois vem as religiões. Tomás de Aquino, Spinoza, Descartes, entre outros, né? Aí as datas vão se aproximando, mas todos falam praticamente no mesmo ponto. É dificilmente ter um conceito, um pensamento que seja muito desvirtuado, né? Progressão dos mundos. Isso também é uma perfeição, né, que só pode ser vindo de uma inteligência acima, né? O progresso é a lei da natureza. Essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem, moralmente, progridem os mundos em que eles habitam. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Ou seja, tudo progride, né? Os mundos progridem, né? Os mundos tem as classificações, né? No Evangelho nós temos um capítulo que fala sobre a pluralidade dos mundos, né? Então nós temos os mundos que têm as suas categorias, que começam com o primitivo,
provas e expiações, regeneração de tosos, felizes, celestes. O nosso aqui, que nós, o planeta Terra, que nós vivemos, já passamos do primitivismo, né, do planeta primitivo, né, que vivíamos nas cavernas, aí houve progresso, entramos nos provas e expiações, e agora nós estamos passando por esse processo de transição, que acho que muitos de vocês já ouviram falar, né, que o planeta está mudando, está se modificando, né, alguns têm alguns pensamentos negativos, como é que pode mudar se do jeito que está, mas ele está progredindo, né, ele está fazendo uma mudança que está passando de provas e expiações para regeneração, que é um estágio melhor, né, onde nós temos aí um equilíbrio entre o bem e o, diríamos assim, eu não gosto de falar a palavra mal, mas o não bem, diríamos assim, né, então já começa a haver um equilíbrio, né, dessas duas forças, né, diríamos. E é assim, uma situação muito positiva, né, no planeta de regeneração, que muda muito, né, a fraternidade predomina, a ciência, a tecnologia, a moral, o espiritual, tudo vai progredindo. Então e isso aqui na Terra, né? Nos outros mundos também acontece isso. Alguns mundos que se encontram em situações abaixo, outros acima, e quanto mais elevado é o planeta, mais elevado o mundo, mais sutil é a matéria, né? Então, por isso que falam-se em dimensões, né? Às vezes você pode ir num planeta que as condições ali, você não tem como entrar, mas a vida ali é em outro plano, né? É difícil às vezes de entender isso, né? Mas é o que é falado, né? O que é provado pelo Espiritismo. E por seres vivos também, né? A mesma coisa. Então, nós vamos progredir, hoje em dia estamos aqui materializados, daqui a um tempo já vamos estar com uma matéria mais sutil e mais adiante estaremos, né, em outro plano, né? Assim como os seres vivos também, né? Eles vão evoluindo entre, né, suas classes, né? Nada na natureza permanece estacionário, né? Isso é importante. Nós não vamos ficar parados, né? A gente não regride também, né? A gente vai, querendo ou não, vamos progredir. Alguns vão progredir da maneira normal, outros vão mais devagar, talvez um pouquinho mais acelerados, de acordo com, né, o que você planta, né, digamos assim. Aqui eu coloquei um exemplo, né, de como nós éramos, como era na vida na Terra, quando vivíamos, né, no mundo primitivo. Aí eu botei assim a nossa evolução, né, vem do Australopiteco até o Homo sapiens, né? Então, e bota tempo nisso. Temos aí milhões de anos, e o Homo sapiens tem um registro aqui 300 mil anos. Então, bota aí, imaginem quantas encarnações, né, já passamos, né? Agora vamos entrar nas leis morais, né? Lei divina ou natural. O que são as leis morais, né? As leis morais são a expressão da lei divina natural, que é eterna, universal e imutável, né? Voltamos aqui aos atributos, né? Lembrando que nós vimos aqui os atributos, falando sobre Deus. Essa lei foi estabelecida por Deus para reger não apenas a ordem material do universo, mas também a ordem moral e espiritual. São as leis que nós vamos procurar exercê-las, né, para que nós possamos fazer esse progresso, né, espiritual, de ordem moral também. Livro dos Espíritos 614. O que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, nós tendo esse conhecimento das leis, vamos tentar fazê-las, né? Vamos tentar segui-las, né? E aí nós vamos estar entrando nesse processo de evolução. Você também tem a opção também de não seguir, mas vai demorar. Esse seu progresso, essa sua evolução vai dar uma atrasada, mas você vai progredir.
A pergunta 615: é eterna a lei de Deus? Eterna e imutável como o próprio Deus, né? Como nós vimos ali na questão dos atributos, né? E na pergunta 618: são as mesmas para todos os mundos as leis divinas? Você vê que ele pergunta para todos os mundos, né? A razão está a dizer que devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e adequadas ao grau de progresso dos seres que os habitam. Eu tinha falado dos estágios, né, de evolução, que cada mundo se encontra num estágio de evolução, né? Então, essas leis vão ser aplicadas de acordo com cada estágio que o mundo se encontra, né? Tem os planetas primitivos, tem os de regeneração, né, os de provas e expiações, os ditosos. Então essas leis elas vão se ajustarem, né, de acordo com os mundos, né, com o estágio no qual eles se encontram. Pergunta 621: onde está escrito? Onde é que estão essas leis de Deus? Na nossa consciência. Então na nossa consciência nós já temos todas essas leis, né? Basta a gente refleti-las, né, e procurar não só conhecer essas leis, como também praticá-las. Portanto, a lei divina natural é a bússola que orienta o ser humano rumo ao progresso espiritual, indicando o que o aproxima de Deus, o que o afasta. Vamos lá, vamos falar agora sobre as leis morais, né? Lei de adoração leva o ser humano a reconhecer a grandeza divina e se aproximar de Deus, ou seja, você ter o respeito, o amor a Deus, né? E não confundir, não misturar isso com fanatismo, né? Que fanatismo já é uma outra história. Então, perante a lei de adoração, nós vamos louvar, vamos agradecer, né? Vamos ter esse amor, né? Esse respeito, né? Essa responsabilidade, né? Lei do trabalho, né? Estabelece o trabalho como necessidade e meio de progresso, né? O trabalho ele pode ser... O trabalho é importante para todos nós, né? Então temos os trabalhos que nós fazemos, né? que nos sustenta, e tem os trabalhos que nós fazemos, né? Como voluntários, filantrópicos, com filantropia, né? Sempre buscando a nossa melhora, né? Tanto um quanto o outro. Isso vai nos ajudar a nos tornarmos pessoas melhores, né? E espiritualmente também. Lei de reprodução regula a perpetuação da vida e traz responsabilidades ligadas à família. Ou seja, a lei da reprodução é super importante, né? É vida, né? A reprodução é vida. É através da reprodução que nós nascemos, nós reencarnamos e vamos continuando fazendo esse processo para o nosso progresso. Tudo ligado à família também, né? Digamos, são as células que tem da sociedade, né? Lei de conservação diz respeito à preservação da vida, um dever sagrado. Essa lei ela retrata justamente o cuidado que devemos ter com nós mesmos, né? Nós recebemos esse corpo aqui, todos nós, né? Boa parte por inteiro, então, e devemos aproveitar, né, da melhor forma possível, né? Procurando fazer as coisas certas, procurando cuidar do corpo, da saúde, da mente, porque é através dele que nós vamos fazer a nossa passagem por aqui, ou seja, em outro planeta, enfim. Mas quando nós falamos em corpo, matéria, né, nós temos que ter esse zelo, né? Por isso que quando se fala na questão do suicídio é uma situação muito complicada, né? Porque você, diríamos, Deus dá a você a oportunidade de você fazer a reencarnação, você utiliza um corpo e você tira a sua própria vida, seja por qual for o motivo, né? Você não está, diríamos assim, você estaria descumprindo uma das leis, né? Então por isso que é muito importante nós termos esse autocuidado, né?
Lei de destruição, necessária renovação e transformação da natureza, mas condena abusos e crueldades. Essa lei de destruição, ela é necessária renovação. Tem um exemplo, né, que aconteceu anos atrás, aquele tsunami que teve na Indonésia, que foi um tsunami bem devastador, que foi uma morte de muitas pessoas, mas que foi necessário isso para fazer diríamos assim, até uma limpeza energética, uma renovação, uma reciclagem da natureza naquele local. Tem um livro do Divaldo que fala que é a transição planetária, que ele coloca esse exemplo, né? E ele menciona que essa área que foi devastada era uma área que energeticamente ela não estava nada boa, né? Tinha muitas coisas erradas acontecendo ali, então houve esse desencarne coletivo. Teve muitas pessoas sim que não estavam envolvidas, mas estavam no seu momento, e teve muitos que estavam ali, né, diríamos, atrapalhando aquele local. Esse livro é bem interessante, que fala, ele vai bem no ponto dessa questão. Então a gente vê essa questão da renovação, né, transformação da natureza, né, nesse exemplo. E condena também os abusos e as crueldades, né? Os abusos são as coisas erradas que infelizmente são feitas, né? Que diríamos assim, não é da natureza, são provocadas pelo homem, né? Lei de sociedade: o ser humano é feito para viver em sociedade e crescer com o próximo. Você viver em sociedade, você realmente está trabalhando, você está exercendo tudo aquilo que você está aprendendo, você se desenvolve. Você não tem, você viver isoladamente assim, você vai ter seus pontos positivos, mas é diferente de você viver em sociedade. Viver em sociedade, você vai conviver com pessoas que você vai aprender com elas, e elas vão aprender contigo, e por aí vai. Então isso aí viver em sociedade às vezes as pessoas falam, é difícil, é complicado, as pessoas são difíceis e tal, mas é isso mesmo, isso faz parte, né? A gente ficar, diríamos, crescermos, lidarmos com pessoas difíceis, isso nos torna, isso vai acrescentando para nós, né? É o que as pessoas falam, ficar no meio de pessoas boas, tudo bem, você vai aprender, mas é diferente de você estar numa situação na qual vai exercer a sua paciência, né, a sua tolerância, o seu respeito, né, a sua empatia, a indulgência. Então por isso que é importante essa lei da sociedade. Lei do progresso, que nós já falamos também, né? Garante a evolução moral, intelectual, individual e coletiva, né? E o que impede essa lei do progresso? Né? O orgulho e o egoísmo, né? São realmente os grandes males que atrapalham, né? E quando nós temos isso demais, o orgulho demais, o egoísmo demais, isso aí atrapalha para nós desenvolvermos o lado positivo, né? Então vai chegar um ponto que vai diminuir, vai diminuir, mas isso aí vai depender de cada um, né? Isso depende do que cada um vai trabalhar em si para poder lidar com isso, né? E poder ir adiante. Por isso que se fala tanto em autoconhecimento, né? Lei da igualdade afirma que todos são iguais diante de Deus, né? Como eu falei um pouquinho anteriormente, todos nós aqui diante de Deus nós somos iguais, né? Então não tem diferença, Ele ama todos, né? Então podemos ter essa consciência de que essa lei também ela é bem, inclusive, confortadora, né? Você saber que tem essa força, né? Essa inteligência, esse amor, Ele quer o bem de todos nós, né? Que todos nós sigamos o caminho, né? Para chegarmos no progresso, né? na nossa evolução. Lei de liberdade reconhece o livre-arbítrio e a responsabilidade pelos atos. Nós temos aqui nós temos as nossas escolhas, né? Nós quando fazemos nosso planejamento reencarnatório, é feito mais ou menos, diríamos, um roteiro entre aspas, mas quando nós encarnamos, isso aí nós não lembramos, né? Porque entra aí a questão do livre-arbítrio, né? Então, chegando aqui, nós temos as escolhas, né? Ou você escolhe um caminho ou outro caminho. Tem um caminho que é o caminho
diríamos, melhor, o outro não tão melhor assim, mas é tudo a nossa escolha. Por isso que existe a questão do livre-arbítrio. E lógico, à medida que nós vamos procurando, né, fazer as coisas certas e tudo mais, a gente vai cada vez mais entrando nesse caminho que vai nos levar ao, diríamos, ao objetivo positivo, né, diríamos assim. Lei de justiça, amor e caridade, né? É síntese de todas as outras, né? Conduzindo a prática do bem e a fraternidade universal, né? Essa lei de justiça, amor e caridade, ela praticamente, como está falando, ela dá uma englobada, né? Ela está em todas as leis praticamente na qual nós acabamos de ver. As leis morais promovem o progresso espiritual do ser humano. Ensina a viver consigo mesmo, com o próximo e a criação. Leva a felicidade real, que não está nas nossas posses materiais, mas na vivência do amor, da justiça e da caridade. Seguir as leis morais é caminhar em direção a Deus, tornando-se cada vez mais pleno, justo e amoroso. Então, como foi falado, né, essas leis estão tudo aqui na nossa consciência, nós já sabemos dessas leis, né, basta agora nós tentarmos aplicá-las, praticá-las, para nós podermos nos aproximarmos e ter esse benefício que assim, é muito gratificante, é muito positivo. Bom, para nós darmos continuidade, nós temos que falar um pouquinho da fé, né? Nós começamos aqui, eu coloquei primeiramente sobre crer, né? No acreditar, como verdadeiro, considerar real e possível, ou seja, é a pessoa apenas acreditar naquilo, né? Pode existir sem fé. Eu posso crer que algo é verdadeiro sem necessariamente depositar minha confiança nisso, né? Vou ter esse exemplo aqui, ó. Acreditar em Deus é aceitar a sua existência, né? Eu apenas acredito, né? Eu aceito a existência de Deus, mas aí não está entrando fé, só apenas acredito, né? Exemplo, eu acredito que Deus existe porque aprendi assim com minha família. Não penso muito sobre isso, mas creio que há um Criador. Ou seja, aí você está tendo só a crença, né? Você está apenas acreditando em Deus, né? Isso pode ser, a gente pode aplicar também em outros exemplos, né? A hora entra a fé. A fé já é uma confiança ou convicção firme em algo ou alguém, mesmo sem ter provas concretas ou evidências completas, né? É um estado de entrega e confiança profunda. Aí entra a fé cega, né? A fé ela pode ser cega, que é acreditar sem questionar, apenas por tradição ou imposição, seguir sem pensar. Aquela velha questão, vai na fé, entendeu? Sem pensar, né? Exemplo, se alguém disser que é a vontade de Deus, eu aceito sem precisar entender ou pensar. Não importa se faz sentido ou não, eu só consigo porque acredito. Aí vem a fé raciocinada, né? Que já é algo, né, acima do que a fé cega, né? É aquela que nasce do estudo, de reflexão e de análise consciente, não da aceitação cega. Ela constrói quando o indivíduo investiga, questiona, observa as evidências e encontra coerência entre a fé e a razão, né? Trata-se de um acreditar lúcido, sustentado pelo entendimento, pela lógica e pela consciência, em que a espiritualidade caminha lado a lado, deixando de ser apenas um ato de submissão intelectual e passa a ser uma escolha madura, livre e profundamente compreendida. Ou seja, é aquela fé que você, além de você acreditar, você analisa, né, a situação e vê que realmente você consegue, é capaz de superar, né, por isso, por aquilo, porque você faz uma análise, né, da situação, do que está sendo colocado em questão, né? Aqui o exemplo. Eu acredito em Deus porque observo a ordem e a complexidade do universo, né? A moral que guia os seres humanos e minhas próprias experiências pessoais. Para mim, isso é sinal de que há uma inteligência maior. Eu tenho fé, mas também procuro entender, né? Então,
é isso, né? Você é acreditar, você acredita em Deus, mas também tem algo a mais, você acredita, vai acreditando, você acredita na espiritualidade, naqueles espíritos, nos seus espíritos protetores, nos seus guardiães, no seu mentor, que você é intuído, que você é amparado. Então você tem uma fé mais raciocinada. Eu vou dar um exemplo aqui, né, que aconteceu comigo, tentar ser mais breve por causa do tempo. Né, há um tempo atrás, anos atrás, eu passei por uma situação de saúde, na qual o médico, quando eu estava começando a me recuperar, ele me recomendou para que nos primeiros meses eu tivesse uma pessoa do meu lado para eu fazer certas atividades, teria que ter um acompanhamento devido ao meu estado, né? Tudo bem, eu fiz o que ele falou, mas chegou um momento que eu tinha que, como é que se diz? Eu tinha que ir adiante e caminhar com as próprias pernas, né? Então, foi o dia que eu falei, olha, eu vou, peguei a bicicleta, botei a prancha do lado, fui do Recreio até a praia, ali até o posto 9, né? Já estava ali, só de pedalar sozinho, já estava vencendo um obstáculo, né? Que antes eu não podia, mas qual foi a minha ali, o meu sentimento ali? Foi de acreditar que eu era capaz, né, que eu já estava melhor, fé em Deus, vou ter meus cuidados, não vou fazer nenhuma loucura, não vou cometer nenhuma besteira, vou fazer, né, se eu sentir alguma coisa, eu vou parar, e fui. Bom, chegou lá na praia, analisei o mar, vi como é que o mar estava, não estava muito bom, tinha um tamanho, não tinha ninguém surfando, pô, é bom às vezes surfar com alguém do lado, próximo, mas não, vamos lá, né, é o dia do teste mesmo, né, entrei sozinho, fiquei lá dentro no mar, procurei me acalmar, né? Analisei as condições do mar, como é que estavam, vi a corrente, como é que estava nessas ondas, as séries, como é que estavam, se estavam perigosas ou não. Então, analisei tudo, toda a situação para poder fazer isso, né? Cheguei lá, fiquei 30 minutos, 40, 50, quando deu uma hora que eu já comecei a sentir, já estava assim, dever cumprido, missão cumprida, falei, bom, já fiz o que tinha que fazer, vou sair do mar, peguei a bike, fui e voltei para casa. Ou seja, foi uma prática, né, de uma fé raciocinada, não fui, vou na fé, entendeu? Então, isso, e daí em diante o negócio realmente me libertou, né? Voltei a fazer, e não só isso, como outras coisas também que eu tinha que fazer, né, acompanhado, né, que daí em diante, ali, diríamos que foi a minha recuperação realmente, deu, né, um up, né? Então esse é um exemplo, né, que eu coloco, né, de uma fé raciocinada. Já passei pela fase do só acreditar, depois também da fé cega, né, e hoje em dia, né, creio eu que eu procuro sempre fazer, ter essa questão da fé raciocinada, né, que realmente, eu não sei como cada um tem sua maneira, né, de acreditar, da sua fé, mas é algo realmente que nos sustenta, nos fortalece, deixa a gente preparado para situações, para as adversidades que surgem quando você aplica, né, quando você coloca isso em prática, né, sempre na questão do raciocínio, da análise das situações. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. A verdadeira fé se conjuga à humildade, aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Minha boca se pode, deixa eu botar um pouco mais rápido. Então aqui o Evangelho segundo o Espiritismo coloca esses dois pontos que eu achei bem interessantes. E nós temos a prece também, né? A prece na doutrina espírita, a prece é um recurso fundamental de ligação entre o ser humano e Deus, os bons espíritos consigo mesmo, né? A prece é a nossa conexão com Deus, né? Aquele momento que nós procuramos entrar em contato, pedir algo ou agradecer, né? Então é um momento assim, de muita importância, até mesmo de reflexão, até você pode conversar, né? Desde que saia
do coração, você pensa, né, vai para o coração, né, a prece ela é por palavras simples, né, não precisa ser algo mirabolante, com palavras difíceis, né, é a conexão, é só o momento de conectar com Deus, com Jesus, né, com a espiritualidade, e à medida que você vai tendo essa prática também, você vai, com a fé, acreditando, você vai tendo os resultados, né, bem positivos, né? A prece é um ato de elevação do pensamento a Deus. Devemos ter humildade, reconhecendo a grandeza de Deus e as nossas próprias limitações, sinceridade e fé. Saber louvar, pedir e agradecer, né? Na fé você pode pedir, na prece você pode pedir também pode agradecer, né? Eu particularmente nas minhas preces eu agradeço mais, né? E quando você faz a prece, quando você termina de fazer a prece, você sente num estado diferente, num estado como se você estivesse envolvido com energias boas, né, positivas, né? Por isso que é sempre bom você fazer a prece ao acordar ou na hora de dormir. Durante o dia você pode estar no lugar e fazer as suas ações também são uma prece, uma forma de você estar em prece, né? E aqui nós entramos Deus em nós, né? O que habita em nós é a centelha divina da criação. Somos feitos simples e ignorantes, mas destinados à perfeição. O que podemos ver com esse tópico, né? Se nós somos criações de Deus, nós temos uma ligação forte, né? Nós temos, como ele diz aqui, aquela centelha divina dentro de nós. Então, se nós pararmos para pensarmos, né, e acreditar no potencial que nós temos de seguir, de continuar na nossa jornada, isso muda bastante, né, de nós fazermos, né, nós temos essa centelha, esse amor, tudo que nós sabemos de Deus tem essa parte aqui, né, esse pedacinho em nós, a centelha, né? Quando desenvolvemos virtudes como bondade, caridade, perdão e justiça, manifestamos essa essência divina que foi semeada em nós. Essa questão de desenvolvermos já começa a entrar na questão do através, Deus através de nós, né? Quando a gente começa a praticar, né? Mas por enquanto nós estamos Deus em nós, né? Ó, Jesus é o exemplo máximo dessa centelha realizada. Ele nos mostrou o caminho no reino de Deus dentro de nós. O Espiritismo entende isso como necessidade de despertar e viver conforme as leis divinas gravadas em nossa consciência, né? Nós temos o exemplo máximo, é Jesus, né? E resumidamente, Deus habita em nós na forma da consciência, da lei moral e da capacidade de amar. O desenvolvimento dessa centelha divina é a própria razão de nossa existência e evolução espiritual. Como conhecemos Deus em nós na vida diária? Pela voz da consciência, aquela vozinha que nós escutamos, às vezes não para fazer coisas, diríamos, coisas não erradas, digamos assim, as coisas certas, mas vamos focar nas coisas certas, né? Pelo impulso ao bem, pela capacidade de amar, pelas provas e desafios, né? Que a vida é isso, né? A vida são provas e desafios o tempo todo, né? Então, assim, quanto mais nós nos prepararmos, quanto mais nós desenvolvermos, né, essas provas e desafios, a gente vai encarar de uma forma que anteriormente nós talvez não daríamos conta, né? Devido a tudo isso que nós estamos fazendo, né? E obstáculos à percepção de Deus em nós? O orgulho, volta aí, nós colocamos novamente o orgulho, né, que nos afasta da consciência, né? O egoísmo, né, que bloqueia a expressão do amor, né? Medo e culpa, né, que bloqueia, né, impede que reconheçamos nosso valor espiritual, né? Então isso a gente tem que trabalhar muito em nós, né, para que possamos, né, diríamos novamente, né, seguir adiante, né? Exercitando a presença divina em nós,
aqui nós já começamos a falar de Deus através de nós, na medida que nós vamos exercitar, praticar tudo o que a gente está vendo, tudo que a gente acompanhou, né? Autoobservação, ouvir mais a consciência antes de agir, né? Prece, conexão que nos leva e nos afina à lei divina. Caridade ativa, quando ajudamos, expandimos a presença de Deus em nós. Perdão, libertação que dissolve bloqueios, ilumina o nosso íntimo, né? Gratidão, reconhece a ação divina em todas as situações. Aqui, ó, no papel da doutrina espírita, qual é o papel da doutrina espírita com tudo isso que a gente está vendo, né? A doutrina como um caminho para entender essa presença divina, né? Então a doutrina espírita, ela esclarece, né? Ela é bem esclarecedora para que nós possamos entender, né? essa presença divina, né? Essa consciência em nós, né? Evangelho de Jesus como modelo de como a centelha divina pode brilhar integralmente em um espírito. Aí eu anotei aqui, fiz uma anotação, é isso mesmo, né? Nós falamos sobre Deus em nós, né? Que é a lei divina gravada na nossa consciência, e agora nós vamos entrar finalmente em algo mais desafiador, né? Que é como permitir que Deus manifeste através de nós, né? Nós já vimos um pouquinho aqui, mas esse aí é o desafio, digamos assim, é o desafio maior, né? Que é o nosso dia a dia, né? Como nós vamos lidar com as situações, como vamos colocar tudo que a gente sabe, tudo que está na nossa consciência em prática, né? E a pergunta para a gente refletir, cada um vai ouvir essa pergunta e vai, né, refletir, dever de casa. Se Deus está em nós, né, como nós estamos vendo, na nossa consciência, né, que tudo que a gente, né, está aprendendo, que a gente está estudando, né, Ele tem conseguido agir através de nós, a gente está permitindo isso, né? Então nós vamos entrar agora através de nós. Eu, quando fiz essa pesquisa, né, eu achei assim, muito interessante sobre o que fala, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, que ele fala sobre o homem de bem. O interessante é que a gente vai ver agora o homem de bem, mas tudo que a gente vai ver aqui, a gente viu anteriormente, né? Só que agora ele está focando naquele homem na qual ele vai ter tudo, ele é o exemplo de Deus através de nós, né? O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei da justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza, né? Ele faz isso com a maior naturalidade, né? Deposita fé em Deus, né? Nós falamos sobre fé anteriormente, né? Na sua bondade, na sua justiça, que nós vimos, na justiça de Deus, na sua bondade, na sua sabedoria, e tem fé no futuro, colocando os bens espirituais acima dos materiais, né? Ele acredita nós vivemos o presente, mas ele tem a ciência do futuro, né? Ele tem a ciência de que nós fazemos parte, né, do mundo espiritual, e esse homem de bem, o material para ele já não é importante, mas ele foca, ele tem a consciência de que o espiritual é o mais importante, né? A aceitação das provas e expiações sem reclamar, ou seja, o homem de bem, ele aceita as provas, ele aceita as adversidades, os obstáculos, sem se queixar, sem se vitimizar, né? Como as pessoas costumam fazer, né? Ele aceita, digamos assim, ele encara mesmo, porque ele tem esses atributos que faz com que ele consiga, né, superar essa adversidade, seja no campo da saúde, financeiro, né, de relacionamento, são os problemas no dia a dia, né? Sentimento de caridade e amor ao próximo, fazendo bem pelo bem, sem esperar algo em troca, né? O amor ao próximo nós falamos, né? É uma das leis, né? Amar ao próximo como a si mesmo e a Deus acima de tudo, né? Então ele faz o bem pelo bem, como nós vimos ali também, né? Sem esperar algo em troca ali. Chega um ponto que ele vai fazendo, é como respirar, ele faz o bem com muita naturalidade, né? Como está falando aqui, né? Sem nada em troca, né? Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, né? Ele encontra, ele fica feliz, fica satisfeito com o que ele está fazendo, né? Com algo positivo que ele está fazendo com o próximo, ou com alguém, ou para ele mesmo, né?
É bom, humano e benevolente para com todos. Não alimenta o ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, né? Ou seja, ele também deve se isentar do orgulho e do egoísmo, né? Ele não alimenta essas questões, né? É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência, né? Então ele é indulgente, né? Ele evita, né? Ele procura praticar a indulgência, porque ele sabe que bom também para que não aconteça com ele mesmo, né? Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-los, né? Então, aqui é o que nós entramos na questão do autoconhecimento, né? A pessoa, ele estuda, ele procura se conhecer para saber o que ele pode melhorar, onde é que ele precisa, né, corrigir, para poder cada vez mais, né, crescer, né, espiritualmente. Então, por isso que muitas pessoas hoje em dia fazem autoconhecimento, fazem terapia para se autoconhecer, porque ajuda realmente, entendeu? Nem todos fazem, alguns fazem, né? Então cada um com o seu cada um. Não se envaidece da sua riqueza nem suas vantagens pessoais, por saber que tudo que lhe foi dado pode ser retirado. Usa, mas não abusa dos bens que são concedidos. Isso aqui são, assim, não é condenado, né? Não é proibido de termos riqueza, mas desde que nós saibamos usá-las, né? De maneira, né? Da maneira certa, né? E usa, mas não abusa dos bens que são concedidos, porque ele sabe que não são bens concedidos. Ele sabe que quando nós partimos, a gente não vai levar sequer um centavo, né? Nada, não vamos levar nada, só a nossa consciência, né? Os bens materiais, tudo isso vai. E o homem de bem tem essa consciência, né? Se a ordem social colocou sob seu mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus, né? Respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão à natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Respeitar o homem de bem, ele, além de tratar, né, todos com bondade e benevolência, tem a questão do respeito, é tratar o próximo como se gostaria de ser tratado. É isso que ele passa. E não fica assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, né? Que tem muitas realmente, né? Mas aquele que se esforça por possuir aqui, acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais conduz. É lógico que nós estamos ainda na nossa jornada, né? Nós não vamos conseguir fazer tudo isso de uma vez, mas cada ponto que a gente procura melhorar, cada questão que a gente procura progredir, isso já vai nos estar fazendo bem, porque nós temos aí uma jornada aí muito grande pela frente. E aqui nós temos um comparativozinho, né? Deus em nós, que é a consciência, o potencial divino, a centelha espiritual, lei moral, que tudo nós vimos, né? E Deus através de nós, que são nossas ações, as nossas escolhas, a caridade, perdão e o serviço. E aqui tem a imagem, né, que eu consegui fazer, né, gerar uma imagem de Jesus, né, com uma conclusão, né, e eu coloquei uma frase assim, bem ao alcance de todos nós, né, principalmente para mim também, né, se Deus já colocou o amor de nós, que possamos permitir que esse amor que Ele colocou chegue aos outros através de nossas atitudes, que é através, né, Deus através de nós. Então nós temos aí a nossa consciência e Deus através de nós. E para finalizar, pode? Vou colocar uma musiquinha. É uma musiquinha que eu acho muito, muito legal, que também tem muito a ver com essa questão do Deus através de nós, que são nossas ações. Você já conhece praticamente é uma oração também, né? Então, pode colocar? Pode.
Pessoal, muito obrigado. De coração. Adorei o ritmo novo, né? Adorei. A gente viveu o novo sem o preconceito, porque a mensagem é linda, em qualquer ritmo que ela estiver colocada, ela vai se manter a mesma. Muito bom, gostei muito. Então a gente agradece ao Neil pela mensagem, pela música, por tudo que trouxe, e ficam as reflexões, né? A pergunta que ele fez, como é que a gente está manifestando esse Deus através de nós? E aí é cada um com a sua consciência, se observando, e é isso, a gente está aprendendo, né? E a gente encarna justamente para isso, para aprender, para lidar com o outro, e é nessa troca que a gente vai aprendendo a manifestar Deus em nós, né? Então a gente passa agora para a segunda parte da reunião, a gente passa para o passe, cadê o... Isso. Para que os passistas possam se colocar. Pensando em Jesus,
Graças a Deus. Então vamos manter o nosso pensamento elevado, colocando na nossa tela mental essa imagem desse mestre querido, com suas mãos estendidas sobre nós, derramando sobre cada um as suas bênçãos, o seu amor. E vamos aproveitar para te agradecer, mestre. Agradecer por tanta coisa que nós temos recebido nessa encarnação. Primeiramente, vamos te agradecer pela oportunidade de aqui estarmos reencarnados neste planeta. Reencarnados neste planeta que tu criou para nós, para nos acolher nessa experiência e em tantas outras que aqui já estivemos. Esse planeta lindo, com uma natureza exuberante. Muito obrigada, mestre. Muito obrigada pela família, essa que me acolheu, essa que eu elegi como família. Muito obrigada por cada um de nós termos ao nosso lado companheiros de caminhada, aqueles a quem a gente pode recorrer quando precisamos e principalmente recorrermos a Ti, mestre. Porque sabemos que nos momentos de maior dificuldade, Tu nos leva no colo, nos auxilia. Que a nossa fé nisso, nessa presença Tua ao nosso lado, possa sempre crescer, mestre, para que tenhamos a certeza de que nunca estamos sós, para que tenhamos a certeza de que Tu ou os Teus mensageiros, nossos guias, nossos anjos protetores, estão sempre ao nosso lado. Basta que a gente se conecte com uma prece, com um pensamento, e aí estaremos conectados. Que possamos, dia a dia, aprendermos a fazer brilhar essa luz que habita em nós, através do serviço ao próximo, através da caridade, através de olhar para nós mesmos e vermos o potencial que temos, pois somos filhos de Deus. Muito obrigada, mestre. Agradecemos também ao Neil pela sua presença amorosa aqui nessa tarde, com seu estudo tão esclarecedor, que nos fez pensar e que vamos continuar pensando sobre tudo isso. E que possamos estar cada vez mais unidos a esse Deus amoroso que nos criou. E que o Neil possa continuar fazendo seus estudos e nos ajudando nessa caminhada também. Que voltemos aos nossos lares na certeza de que estamos melhores do que quando aqui chegamos. Que assim seja, graças a Deus. Então, rapidamente, a gente passa os informes, né? Os informes têm estado na televisão ali fora, não sei se estava ligada, mas são informes da casa. Nós iniciaremos os nossos cursos agora do Pentateuco em março, agora no início do mês. Quem estiver interessado é só buscar na livraria, tem as inscrições, os cursos que estarão disponíveis. Estão todos convidados a estudar conosco. É sempre bom o estudo em grupo, porque um tira a dúvida do outro. E se todo mundo ficar com dúvida, a gente pesquisa junto e não, né? Porque é isso. A nossa vida é um eterno aprendizado e que a gente possa buscar aprender sempre uns com os outros, sozinhos, mas a gente tem essa oportunidade do grupo, por que a gente não opta por isso? E também temos o Evangelho, que é outro convite que se faz a vocês também, para que a gente possa estudar junto o Evangelho. E o que eu gostaria de ressaltar é a necessidade de alimentos para auxílio da nossa cesta básica. Nós temos aqui algumas famílias que são assistidas e normalmente a casa conta com as doações dos seus frequentadores. E às vezes a gente não está conseguindo atingir essa meta
da doação que é necessária para que as pessoas possam receber as suas cestas no final de a cada semana. A gente tem um grupo de famílias que vem receber a cesta aos domingos. As necessidades da cesta, ela fica ali num quadro branco, perto da cantina, não sei se vocês já conseguiram identificar. E qualquer quilo, né, porque às vezes a gente acha 1 quilo só, não vou levar, é bem-vindo, é sempre bem-vindo. 1 quilinho de arroz vai fazer a diferença para alguém, tá bom? Então vamos agora ao sorteio do livro, né? Pois não. Amanhã pode trazer a distribuição aqui, ó. Amanhã tem a distribuição às 9 horas. De 8, começa às 8, o pessoal chega às 8 e fica aqui até umas 9h30. Pode trazer se for, tá? Sem problema. Outra coisa importante que a Luzia me lembrou é que nós vamos ter um almoço agora em março também. É um almoço árabe que vai ser num domingo, já está sendo divulgado nas nossas redes sociais e todos estão convidados. Compareçam dia 15 de março, um domingo, já reservem na agenda de vocês o almoço. É importante que a gente possa, não só aqui, né? Nesse momento que a gente não consegue conversar, tá junto, no almoço a gente consegue fazer esse movimento de sentar um ao lado do outro, de bater um papo, de se conhecer melhor. Isso é bom. É bom para casa, é bom para cada um de nós, porque a gente consegue participar mais efetivamente desse momento aqui, que é tão gostoso a gente estar junto. É para vir vestido de árabe também? Não precisa vir fantasiado não, tá? É só a comida que é árabe. Aí depois a gente vai divulgar o cardápio direitinho, a comida é muito saborosa. E aí, eu não sei, nas redes sociais já tem lá o preço, o valor do quilo, porque a gente adotou essa modalidade nova do quilo, porque é justo para todo mundo, quem come muito, né? Quem come pouco também, fica tudo certo. E então vamos passar para o livro, que a gente já sabe que é na perna direita da cadeira tem um número. Isso, esqueci. Mas alguém pela primeira vez? Tem? Ah! São 3? São 3? Então, 3 pessoas novas vão passar na livraria para pegar os seus livrinhos, tá bom, gente? Quem já vem várias vezes vai ficar para a próxima hoje. Tá bom? Você tenha um bom domingo, boa noite para todos. É só passar na livraria para pegar o livro, tá bom? Grande abraço.